Amém, irmãos. Para mim é uma alegria, poder servi-los mais uma vez. Pastor Sidney, pastor Gustavo, tenho sido muito bem recebido. Eles estão me colocando muito em mau costume. Eu não sei quando eu voltar para lá como é que eu vou fazer para me acostumar de novo. Mas tem sido uma bênção estar com vocês. Tem sido muito bem acolhido. A gente viaja, e para outros locais servindo a Deus. E cada vez que a gente viaja, a gente vê o quanto a Igreja de Cristo é um reino de amigos, É um reino de irmãos. E em qualquer lugar que a gente vai, a gente consegue reavivar o nosso coração por ver a fé e o amor que nós temos em Cristo, Nunca nos vimos, estamos nos vendo agora, mas já existe dentro de nós um amor que a gente não explica, Um desejo de estar juntos, Amanhã estarei voltando para Paraíba, mas o coração vai ficar apertado, porque são irmãos amados que a gente vai ampliando as nossas amizades, irmãos? Hoje a nossa mensagem, terceira mensagem, ela tem como tema refletindo para terminar bem. A gente tem estudado um pouco sobre viver para a glória de Deus, e compreendo eu que viver para a glória de Deus é saber viver uma correta vida, viver uma vida que de fato manifesta a beleza da sabedoria, da graça, da glória, da bondade, da beleza de Deus, daquilo que Deus fez. Porque Deus, Ele é como um artista que pintou um quadro belo da existência, e nós admiramos a beleza da pintura, a perfeição dos traços, os detalhes que Deus fez. E quando nós admiramos o que Deus fez, que somos nós, que é a vida, é a família, são os filhos, é o nosso trabalho, é os nossos irmãos, tudo isso foram coisas feitas por Deus. É aquele animalzinho de estimação que você tem em casa, todos eles foram feitos por Deus. E quando nós aprendemos a experimentar cada uma dessas dádivas, no tempo, no modo, da forma correta, nós então experimentamos a glória de Deus em todas as coisas. Então nós vamos pensar hoje sobre terminar bem, nessa nossa terceira mensagem. O que nós temos no livro de Eclesiastes é Salomão realizando um experimento filosófico. Nesse experimento filosófico, Salomão está refletindo, pensando, exagerando em algumas coisas, para tentar compreender o que vale a pena ser experimentado debaixo do sol. O conceito que Salomão apresenta nas Escrituras é o conceito de que a vida debaixo do sol é uma vida material, é uma vida concreta, é aquilo que nós conseguimos ver e tocar. Essa é a vida debaixo do sol. A vida acima do sol é aquilo que eu expliquei para vocês sobre a transcendência, que é você olhar a realidade a partir da eternidade. Então, nós temos a opção de viver a vida apenas sob a perspectiva humanista, humana, materialista, vivendo debaixo do sol. Ou nós podemos contemplar e experimentar a vida a partir de uma perspectiva eterna, olhando de cima do sol para baixo e vendo todas as coisas a partir das lentes do Criador. Salomão então, o que ele faz? Ele começa a tentar encontrar a alegria e o sentido da vida, isolando a vida do que está acima do sol e tentando achar sentido e alegria nas coisas materiais. E ele faz o experimento, ele sabe que vai dar errado, ele sabe que não vai achar verdadeira alegria nas coisas, desconsiderando o Criador, mas mesmo assim ele faz o experimento. E quando ele faz o experimento, ele chega exatamente a essa conclusão. Salomão então, ele está caminhando aqui no capítulo 12, para o fim do seu experimento. Muitas conclusões foram extraídas. E ele agora, caminhando para o fim do seu experimento, ele faz uma conexão entre duas coisas: a juventude e a velhice. O início de uma vida ativa debaixo do sol e o fim de uma vida debaixo do sol. Não somos definidos, irmãos, pelos nossos começos.
mas pelo nosso fim. Começar bem é fácil, o grande desafio é terminar bem. Dar a largada em uma maratona, todos dão. Aquele amontoado de gente correndo, todos conseguem sair, dar a largada, mas poucos chegam ao fim dela. Nossa história de vida vai ficar escrito em nossa lápide, pela forma como nós terminamos, e não pela forma como nós começamos. Como é que você deseja terminar? É exatamente sobre isso que a gente vai pensar agora. Abram suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 11. O que nós vemos do verso 9 ao verso 10, para a gente poder fazer conexão e sermos lançados para o capítulo 12, que é o nosso foco de hoje, é que no capítulo 11, do verso 9 ao verso 10, Salomão ele chama o jovem a se alegrar em sua juventude, seguir os caminhos que agradam o seu coração, mas com a consciência de que tudo o que ele fizer será cobrado pelo Senhor, e que a juventude passará como tudo que é vaidade. Um outro conceito que Salomão apresenta no livro é o conceito de vaidade. O que é vaidade? Vaidade é aquilo que é passageiro, é aquilo que não revela sua real imagem. É a máscara que mostra uma imagem, mas que não carrega por trás a verdade. É aquilo que impressiona pelo seu tamanho, mas que de fato não apresenta a firmeza necessária. Isso é a vaidade, é aquilo que é superficial, é como aquela fumaça que quando você abre a panela, aquela panela ela levanta aquela fumaça e depois ela some. É aparência, é volátil, é passageiro. É isso que Salomão chama de vaidade. A vaidade ela incha as coisas. A vaidade, ela apresenta imagens que não são reais, que aparentam ser reais. E Salomão então fala que tudo é vaidade na vida. O ser humano ele tem a capacidade de inchar, de inflar as coisas, de dar às coisas a imagem maior do que de fato elas são. Nós somos assim, somos vaidosos, nos preocupamos com a aparência e esquecemos da essência das coisas. Salomão passa o livro inteiro dizendo que tudo é vaidade, e que tudo é correr atrás do vento. Nós nos esforçamos para ter um estilo de vida, para mostrar a pessoas que nós não conhecemos, que nós somos alguma coisa. Nós nos esforçamos para construir uma imagem, mas será que de fato nós sustentamos a verdade por trás da imagem que nós revelamos? É do verso 9 ao verso 10 que Salomão vai dizer para o jovem: jovem, viva a vida, se alegre, mas tem cuidado, porque a vaidade está ali. Ele vai dizer no verso 9 o seguinte: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agrada aos seus olhos. E aí os jovens que estão aqui vão dizer: gostei do conselho de Salomão. Eu vou pelos caminhos que agradam o meu coração. Eu vou fazer o que os meus olhos enxergam e dizem assim: vai lá e faz. Eu vou lá fazer. Mas Salomão, ele complementa suas palavras dizendo o seguinte: você pode até fazer o que você quer debaixo do sol, considerando a vida como algo meramente material. No entanto, ele diz o seguinte: porém, que de todas as coisas Deus lhe pedirá contas. Porque a verdade de todas as coisas é que há um Deus olhando de cima do céu. Então ele faz um convite ao jovem: jovem, se alegre, jovem, aproveite a tua juventude, jovem, vai lá e busca, tenta realizar os teus sonhos, tenta lutar pelas coisas da vida que você quer construir, mas entenda uma coisa: as suas escolhas vão ter consequências. No verso 10 ele diz: afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade.
a juventude é vaidade. A juventude ela passa. A beleza, a beleza da juventude ela se esvai. E toma-se uma outra beleza, a beleza da velhice. Mas tentar sustentar a beleza da juventude por muito tempo, não é possível em um mundo quebrado como o nosso. É nesse sentido, então, que diante do convite a viver uma juventude de alegria, Salomão faz o alerta sobre a realidade de envelhecer. No capítulo 12, o verso 1, ele diz assim: lembre-se do seu Criador, nos dias da sua mocidade. Jovem, lembre-se de Deus. Lembre-se que para cada dádiva que você recebe na vida, tem um Deus que te doou a saúde para você viver, que te doou a oportunidade de você experimentar. Não esqueça que existe um Deus que te pedirá contas de sua vida. E ele diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Esse texto, irmãos, ele sempre me intriga, porque a gente tem a tendência de interpretar esse texto muito rápido e aplicar de modo que pode inserir uma compreensão equivocada sobre o que ele significa. Ele não afirma que a vida deve ser vivida apenas na juventude e que o resto é mal, mas ele nos apresenta uma causa e efeito, algo que é interessante e que representa a dinâmica natural da vida, a dinâmica de uma vida em um mundo quebrado, em um mundo que nós vivemos debaixo do sol. Quando eu me refiro a causa e efeito, é o fato de que um dia você é jovem e depois você vai envelhecer. O texto, ele lembra que você deve pensar no Senhor na sua juventude, pois a velhice virá cobrar os seus efeitos. Por que ele faz essa comparação? Olhando para o contexto, ele acabou de dizer que o jovem deve se alegrar e seguir o seu coração. Deseja se alegrar, mas não seguir cegamente o seu desejo, pois Deus está de olho, e Deus cobrará do homem tudo o que ele escolher. O fato é que um crente verdadeiro, ele se alegra e deseja se alegrar no que Deus se alegra. Nós queremos agradar a Deus. Quem nasceu de novo, quer viver uma vida que agrada a Deus, porque já recebeu um novo coração. Então essa ideia de que, então quer dizer que já que salvação não se perde, então o crente ele se converte, e ele diz assim: eu vou me converter porque a salvação está garantida e vou para o mundo pecar. Uma pessoa que pensa assim não foi salva, porque quem foi regenerado pelo Espírito Santo, um dos maiores sonhos de um regenerado é parar de pecar. Um dos maiores desejos e anseios da vida de um regenerado é agradar a Deus. O falso cristão é diferente. Ele quer se alegrar naquilo que desagrada a Deus. E por isso Deus cobrará os motivos de nossas alegrias nesse mundo. Deus quer te dar alegria, mas a alegria nele. Deus quer te fazer viver uma boa vida, mas uma vida para a glória de Deus. Usar as dádivas de Deus, sem o Deus das dádivas, é idolatria. E ela esvazia a verdadeira alegria. Tira de nós o prazer de fazer uso da provisão de Deus. Após chamar o jovem a se alegrar, ele usa uma figura interessante. Uma figura em que ele faz um comparativo na juventude. Depois de dizer que o jovem deve afastar de seu coração a mágoa e a dor, ou seja, não se prender à falta de perdão e parar diante dos desafios que causam dor na vida. Deixa eu explicar melhor para você. Ele afirma que o jovem deve se alegrar, mas coloca algumas questões importantes
que eu vou sistematizar aqui para você entender. Ele diz: jovem, se alegre. Aí o jovem diz: eu vou me alegrar. Não, mas espera aí, não é tão simples assim. Alegre-se no seu coração, ele fala sobre isso. Jovem, se alegre e siga o desejo do teu coração, mas cuidado com o que você deseja, pois se for pecaminoso, Deus cobrará. Se for bom, Deus te abençoará. Desejar os desejos de Deus é bênção para mim, pois eu vou usufruir dos prazeres que Ele criou para mim, no tempo e no modo dEle. Lembram-se das primeiras mensagens sobre a estação da vida? Experimentar para a glória de Deus. Desejar não é pecado, irmãos. Fomos criados com desejos. O problema é o que você deseja, que pode revelar um pecado no seu coração. E isso Deus cobrará de você. Satisfazer os desejos que não agradam a Deus trará consequências. E Deus está vendo. Então, a primeira coisa que você tem que desejar é se alegrar com as alegrias de Deus. É ter um coração em Deus. E aí ele vai dizer para você agora que você tem que afastar algumas coisas do seu coração. A primeira coisa que ele diz que você deve afastar é a mágoa. Irmãos, crianças, elas brincam e brigam. E logo faz as pazes. O problema são seus pais, que guardam a mágoa e rancor pelas brigas dos filhos. Vocês já viram isso? Aquele menino velho chato, meu Deus do céu, lá vem aquele menino bater no meu filho. E o menino não está mais nem lembrado que apanhou no dia anterior. Ele só quer brincar com um coleguinha. Ele já perdoou, ele não está magoado. Quando é que foi que a gente perdeu a capacidade de afastar o rancor e a mágoa do nosso coração? Jovem, cuidado, porque você está deixando de ser criança e está indo na direção de ser um adulto guardador de rancor e mágoa. E o rancor e a mágoa vai esvaziar muito da alegria do seu coração. Então, jovem, alegre-se, mas começa a vigiar, porque vai haver muito rancor e mágoa que vão tentar atingir o seu coração. Afasta também a dor. Ele fala sobre a dor. Sonhos impedidos, desejos não satisfeitos, desafios para atravessar que angustiam o nosso coração e causam dor. A vida não é fácil, o coração vai doer, desde contas não pagas até relacionamentos rompidos. Como é mais simples ser criança, mas nós crescemos. Dor de cotovelo, assistir um jornal e ver como o mundo é injusto e mal, tudo isso faz o coração doer. Mas afaste a dor do seu coração, siga em frente, porque se você parar, o mundo vai te devorar. Afaste a dor, fortaleça a alma e siga em frente, mesmo no meio das dificuldades e angústias que insistem em nos causar dor. Jovem, você está deixando de ser criança e muitos são os desafios que vão vir na sua frente. E você que talvez já não é tão jovem, talvez você já deixou o rancor e a mágoa e a dor dominar a sua vida, esvaziar a sua alegria. Você talvez tem cada dia mais inimigos, mais motivos para reclamar do que agradecer. Como você vai se alegrar se você mantém a mágoa, a dor, a angústia, o rancor no seu coração? Então ele afirma: jovem, alegre-se, porque vai vir dias em que a alegria não vai ser absoluta. Então se alegre enquanto você é jovem, mas cuidado com as suas escolhas, porque senão você será um adulto cheio de dores e mágoas no seu coração. Então, após dar esses conselhos sobre a alegria, a mágoa e a dor, ele diz que isso deve ser seguido, pois a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ou seja, a juventude é comparada à primavera, e a primavera é comparada à vaidade. Vaidade porque passa, o ciclo necessário se repete. A juventude, assim como a primavera, é cheia de cores e de vigor,
e um dia as cores deixarão de existir. E por isso, aproveitar as cores e o vigor das flores da primavera, sem pensar em Deus, pode nos levar a esquecer que tudo isso não passa de vaidade. E que um dia vai se esvair. Achar que seremos jovens para sempre é um erro da juventude. Porque um dia ela vai se esvair. As ilusões e promessas vazias que não cumprem o que é eterno. Você jovem, desrespeita seu pai achando que seu pai vai ser para sempre. Achando que você descobriu uma nova fórmula de fazer a coisa certa sem obedecer seu pai ou sua mãe. E um dia você vai ser pai e vai dizer: meu Deus, como eu fui desobediente. Hoje você leva uma chinelada e fica com raiva. Mas um dia você diz: papai, mamãe, obrigado por cada chinelada que o Senhor me deu. Porque as ilusões que a juventude traz, se nós nos apegarmos a elas, nós não vamos construir para a nossa velhice. Por isso, alegre-se jovem, mas tenha cuidado, porque a velhice vai chegar. A primavera da vida passa e só fica aquilo que foi feito para a eternidade. O jovem, quando escolhe, se alegra, mas escolhe em Deus. O que ele escolheu fica para a eternidade, mesmo quando a velhice chegar. A primavera da vida passa, só o que fica é o que foi feito para a eternidade. Por isso, que aproveitar o vigor para pensar em Deus é o que há de melhor. Jovem, use o vigor da tua juventude, use o número tão grande de escolhas que você tem na sua frente. Talvez você ainda não entrou nem em uma faculdade, você pode escolher qualquer curso que você quiser na sua vida para fazer, porque você ainda não escolheu. Então as opções são imensas. Então use o vigor da sua juventude, não para curtir a vida porque a vida é curta, mas para fazer as escolhas e construir para o seu futuro. Mas por que isso? Ele vai explicar na sequência. Ele vai dizer o seguinte, que lembre-se de tudo isso, antes que, e ele vai dizer o quê? Invista, pois a vida cobrará o seu valor eterno, mesmo dentro daquilo que é temporal. Entenda uma coisa, a vida vai cobrar de você as escolhas que você fez acima do sol. Quando nós olhamos para a realidade da vida, apenas considerando que a vida deve ser vivida debaixo do sol, e desconsideramos que há um Deus que tem valores eternos, quando as nossas escolhas são meramente humanas ou meramente materiais, isso nos leva a escolhas erradas. Por isso que contemplar a vida com os olhos de Deus, olhar para a vida com um olhar acima do sol, nos faz fazer as escolhas com um peso eterno, escolhas que vão nos fazer ser felizes até o fim de nossas vidas, não com uma vida sem problemas, mas com uma vida que tem valor eterno, que tem gratidão, que tem história para contar e glorificar a Deus. Lembre-se disso, antes que, verso 2, lembre-se do seu Criador, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que nos passados eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Ele está falando do processo do envelhecimento. Os braços ficam fracos, as pernas ficam trêmulas, os olhos já não enxergam o suficiente, e os moedores, os dentes, já não moem como deveriam. Lembre-se do seu Criador. Verso 4, faça isso antes que as portas das ruas se fechem, e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Você já não escuta mais como antes.
Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias filhas da música começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto. Eu lembro da minha avó. Às vezes tinha um batente com 2 dedos assim. Aí ela ia assim e dizia: meu filho, me pega aqui para eu poder descer. A gente tinha que pegar na mão dela para ela poder dar o passo. Para dar o passo apenas em 2 dedos de uma. Porque ela tinha medo de cair. Aí ele está dizendo: jovem, lembre-se do seu Criador antes que a velhice chegue. Ele não está dizendo que a velhice é algo ruim. Ele está dizendo que ela vai vir. Ele está dizendo que você achar que a vida é só juventude e fazer escolhas que não honram a Deus, não vão garantir uma velhice alegre no Senhor. Então no tempo da juventude é o momento de fazer escolhas certas. Porque a velhice vai chegar. E quando ela chegar, que somente ela seja o peso a carregar. Que não sejam os arrependimentos, as mágoas, os rancores, as lembranças ruins. Então, jovem, você que tem uma vida toda pela frente, faça escolhas certas. Faça as escolhas certas. Plante para poder colher. Ele diz o seguinte: quando você tiver medo do que é alto, no verso 5, e se espantar no caminho, quando florescer como amendoeiro e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. É interessante, os pranteadores, irmãos, havia uma prática de um choro, pessoas que eram contratadas para chorar em velórios. Era uma prática do povo judeu. Então você contratava pessoas para chorar no velório. Aí as pessoas ficavam no velório. É tanto que tem passagens que Jesus, quando ele chega, tem uns pranteadores lá, né? E aí Jesus diz assim: não, a menina não está morta, ela só dorme. E os pranteadores começam a rir. Esse cara está dizendo que ele não viu a menina, é claro que ela está morta. Porque os pranteadores, eles não eram pessoas da família, eles eram pagos para chorar. E aqui ele está dizendo que os pranteadores vão ficar na praça, olhando para a porta da tua casa e dizendo: daqui a pouco eu tenho emprego. Daqui a pouco eu tenho emprego. É mais ou menos o que ele está dizendo aqui. Os pranteadores vão chegando e vão dizendo assim: daqui a pouco eu tenho um chamado. E aí eu vou garantir a minha ceia de Natal. Então os pranteadores estão ali, rodeando pela praça. Verso 6. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Essas imagens são imagens de morte. Está carregando o vaso, o coração para, o vaso cai. São as imagens que ele está, são eufemismos para a morte. Lembre-se do seu Criador antes que a morte chegue. Lembre-se do seu Criador, porque tudo isso vai acontecer. Verso 7. E o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Lembre-se do seu Criador antes que a velhice chegue, e tire o seu vigor e vitalidade, a ponto de tirá-la de tal modo, que você volte ao pó, e não há como escapar disso. Você jovem, está cheio de força, todo musculoso, todo lá e tal, e dizendo: não vai, vai sim, você vai cansar, você já não vai jogar futebol como jogava, você já não vai dormir com a qualidade que você dormia, você já não vai comer as mesmas comidas, você já não vai ter a mesma qualidade de antes. É inevitável, é a vida debaixo do sol. Esquecer disso é tolice. Considerar isso é sabedoria. Porque eu vou viver como jovem, pensando que um dia eu serei velho. Eu vou fazer escolhas na juventude, pensando que um dia serão cobradas de mim as minhas escolhas. Então você jovem, quais escolhas você está fazendo? Você talvez está recebendo pressão na escola para ficar com aquele menininho tão bonitinho, que o sorriso dele chega brilha.
não faça escolhas que desagradam a Deus. Você vai se arrepender disso depois. Não ceda à pressão social. Não ceda ao curso desse mundo. Lembre-se do seu Criador, antes que você se arrependa das suas escolhas. Lembre-se do seu Criador. A vida é uma peregrinação do temporal para o eterno. A vida só poderá ser vivida com alegria eterna, se for compreendida como bênção temporal. A vida só poderá ser vivida com alegria eterna, se for compreendida como uma bênção temporal. Deixa eu te explicar melhor. Você só vai se alegrar com a vida, se você entender que ela é passageira. Se você acha que você vai viver aqui para sempre, você vai ser jovem para sempre, você vai fazer o que você quer fazer para sempre, como se o céu fosse aqui, você vai perder a alegria de viver. É tão estranho isso, porque o reino de Deus é o reino do contrário. Você já parou para pensar nisso? O reino de Deus é o reino do contrário, porque o grande é o pequeno, o que perde é o que ganha, o último é o primeiro, o maior é o menor. É o reino do contrário. Enquanto eu quero ganhar minha vida e viver na curtição, eu estou perdendo tudo da vida. Mas quando eu perco tudo por causa de Cristo, eu ganho a vida de verdade. Quando eu acho que viver aqui é para sempre, eu esvazio a verdadeira alegria de viver. Mas quando eu entendo que a vida aqui é passageira, cada minuto da minha vida tem valor eterno. Tão interessante isso. É tão estranho isso. Nós somos alienígenas. Nós somos pessoas estranhas nesse mundo. Porque temos a carne de Adão, mas a alma de Cristo. Temos um corpo corruptível, mas uma mente eterna. Como é estranho ser humano. E como é maravilhoso ser cristão. Porque nós temos a porta aberta para tocar a eternidade. E nós temos os olhos no céu e a capacidade de enxergar a vida a partir da perspectiva de cima do sol. Por isso, somente como cristão eu posso lembrar do meu Criador. Somente como cristão eu posso viver uma vida verdadeira. Somente como cristão eu vou envelhecer e um dia eu vou olhar para trás e dizer: Deus, obrigado, porque a vida valeu a pena. Mas isso só é possível se você viver a vida lembrando do seu Criador. Viver com esperança no eterno enche a vida de sentido. Viver sem esperança esvazia a alegria de viver. Faz a dor parecer o único motivo para respirar. Não é esse o presente de viver. Quando nós somos eternos, quando nós temos mentes eternas, nós entendemos que qualquer dor nessa vida é temporária. Eu lembro certa vez um testemunho que eu li há muitos anos de um missionário. Esse missionário havia sido preso, foi torturado, e num determinado momento lá em que a tortura estava muito intensa, o torturador chegou para ele com espada na mão e disse assim: eu tirei tudo de você, tirei sua família, tirei seu emprego, tirei tudo de você. Eu tenho o poder de tirar a última coisa que você tem, sua vida. Negue a Cristo e eu não tirarei sua vida. E aí o missionário ri. E o cara se revolta e diz: por que você está rindo? Aí ele diz: o único poder que sua espada tem é de me empurrar para os braços do meu Senhor. Se você me tirar a vida, é a verdadeira vida que você me dará. Que libertador é ser cristão. Porque todas as dores dessa vida são passageiras. Porque o cristão, ele tem uma mente eterna. Pastor, será que Deus me chamou para o casamento? Eu não sei. E se Deus não me chamou para o casamento? Eu vou ser infeliz? Não, porque você será solteiro por um tempo. E depois você vai participar de um casamento eterno. Então isso não significa absolutamente nada. O sentido da vida é ser mãe.
O sentido da vida é ser pai. O sentido da vida é casar. O sentido da vida é ter muito dinheiro. O sentido da vida é ser um grande profissional. Não, não, tudo isso é passageiro. Eu lembro de uma historinha que a gente contava para as crianças, de um homem que recebeu o aviso, era um homem riquíssimo, recebeu o aviso de que ele ia morrer. Aí esse homem corre no escritório dele, abre o cofre, e aí tira um bocado de barra de ouro, aí bota as barras de ouro dentro de uma sacola, põe a sacola nas costas e diz: anjo, pode vir, que eu vou levar esse ouro para o céu. Aí o anjo acha estranho e diz: está certo, vem-se embora, e leva o cara com a sacola. Aí o anjo fica na dúvida e diz assim: peraí, eu queria saber o que é que tem dentro da sacola. Aí ele está certo, aí quando ele abre, derruba assim, todo orgulhoso, aquelas barras de ouro reluzentes. Aí o anjo olha e faz: você trouxe calçamento para o céu? Porque aqui no céu as ruas são de ouro. Sabia que pedra de calçamento era tão importante para você. A gente pega as pedras de calçamento do céu, a gente acha que o que há de mais valor nesse mundo é o que há de mais importante para se viver. Mas o que há de mais valor nesse mundo são pedras de calçamento no céu. O maior tesouro é ter Cristo. E quando nós nos enchemos do tesouro do céu, a terra faz muito mais sentido para se viver. Porque é apenas um safari, onde Deus é aquele que nos dá a graça de experimentar a peregrinação aqui. Mas o céu não é aqui. Eu não pertenço a esse mundo, você não pertence a esse mundo. A vida é uma peregrinação do temporal para o eterno. O presente de viver aqui é saber que essa vida não é para sempre. A dor não é para sempre, o medo não é para sempre, as lágrimas não são para sempre, as ansiedades não são para sempre, as angústias não são para sempre, a depressão não é para sempre, nada é para sempre. Isso alegra o nosso coração. Compreender as fases da vida nos faz aproveitar o que deve ser experimentado e viver o que deve ser vivido na presença de Deus. Esticar a infância, prolongar a juventude, ou acelerar a vida adulta, ou fugir da velhice, esvazia o sentido de viver e se torna a pior experiência, pois nos enche de vaidade, nos enche daquilo que não é real. Eu tenho filhos já caminhando para a adolescência, e eu fico pensando: rapaz, como é que eu serei como avô? Eu fico pensando, meus pais já são avós, obviamente, né? E eles dizem assim: rapaz, ser avô é ser pai 2 vezes. Ser avô traz para dentro de nós um amor que é inexplicável. É como se a gente amasse, é o amor pelo filho multiplicado. E aí é uma fase da vida. O provérbio diz que é a coroa dos coroas. E é nessa condição que a gente experimenta a alegria. Agora, ontem eu falei isso, hoje eu repito. Se você criar os seus filhos, você vai poder mimar os seus netos. Mas se você mimar os seus netos, você vai ter que criar. Se você mimar os seus filhos, você vai ter que criar os seus netos. Vou repetir, eu acho que eu devo ter me enganado aqui. Se você mimar os seus filhos, você vai ter que criar os seus netos. Mas se você criar os seus filhos, você vai ter o direito de mimar os seus netos. Acho que agora eu acertei. Tem pais que não querem ser pais, não querem exercer a responsabilidade de criar seus filhos, não querem executar suas responsabilidades. E aí eles vão criar filhos irresponsáveis, filhos incapazes, que vão pegar e se desenvolver sexualmente, e vão manter relações descomprometidas, fora de propósito, e vão nascer netos, e aí os pais vão dizer: meu Deus, esse bebezinho vai ficar jogado no mundo, eu vou ter que criá-lo. E aí o filho vai para o próximo parceiro, para o próximo neto, para o próximo relacionamento. Não é assim que tem acontecido, gente? Porque a gente não quer criar os filhos, pôr limites. Hoje a gente quer dar nome para tudo.
O menino tem T, Y, J, o menino tem isso e aquilo, o menino tem A, tem B, tem C, tem D, mas a gente não quer exercer por limite. Certa vez uma mãe chegou e disse: pastor, eu não sei o que eu faço. Meu filho roda a madrugada na internet. Aí eu disse: quem paga a internet? Sou eu. Então desliga. É mesmo, né? Pois é. Parece que os pais desaprenderam a ser pais. E aí a gente tem o quê? Pessoas que não estão vivendo a vida para a glória de Deus. E aí a gente enfurna-se nas igrejas achando que viver para a glória de Deus é só participar do ministério da igreja. E esquece que viver para a glória de Deus é a vida diária. A igreja é só o ápice da comemoração, da celebração, da amizade. Mas é quando eu saio por aquela porta que eu sou missionário. Que eu testemunho de Deus. É dentro da minha casa que eu exerço a piedade, que alcanço o coração dos meus filhos. Eu preciso compreender as fases. Cada fase só faz sentido à luz do eterno. Só vai trazer alegria diante de experiências conforme a vontade de Deus. Um completa o outro e depende do outro. Deus está usando a nossa vida para mostrar sua glória na vitória contra o pecado. Vivam um casamento para a glória de Deus. Maridos, amem vossas mulheres. Se necessário for, dê sua vida por elas. As proteja. Trabalhe para provê-las. Respeite-as. Ame-as. Dê sua vida para servi-las. Mulheres, respeitem os seus maridos, valorizem os seus maridos, porque a sociedade vai olhar para isso e vai dizer: que coisa esquisita, mas você vai viver tão bem, tão feliz, tão satisfeito, que o mundo vai dizer: eu não entendo, e você vai dizer: é Deus que criou essas coisas. A vida não é um erro de Deus, mas uma etapa da experiência do existir. A vida é uma etapa. A vida cristã nasce nesse mundo caído por causa da derrota de Adão. Cada dia Adão morre em nós. Os efeitos de Adão se esvaem. Mas por causa da vitória da cruz, o nosso interior olha para o futuro e se renova a cada manhã. Paulo disse que mesmo que o meu homem exterior se corrompa, o interior se renova. Gente, eu estou envelhecendo por fora, mas por dentro eu estou virando um menino em Jesus. Cada dia que passa, eu me canso, mas minha alma tem mais vigor. Isso é o efeito de Cristo em nós. Crianças que acham que a vida será brincadeira para sempre, deixam de se preparar para a inevitável vida adulta. Jovens que acham que nunca envelhecerão, cultivarão vaidade na aparência que deixará de existir, vaidade nos movimentos do esporte que deixarão de ser vigorosos, vaidade nas amizades que um dia vão falhar, e todo esse vaidoso coração vai adoecer, quando a velhice lhe tirar a valorosa aparência que tanto guardou, o vigor físico que tanto admirou, e os amigos que tanto esperou, e o que restará será apenas o Deus que nos viu nascer, pois até os que nos viram sair da barriga, como a nossa mãe, já terão partido também. O Deus que estava lá quando nascemos, é o mesmo que estará lá quando nós partirmos daqui. E o que há de melhor do que saber que em meio a tantas vaidades da vida, nos restou somente aquele de quem sempre tivemos e de quem sempre precisamos. Tudo vai passar, mas Deus será o que estará lá no fim. Jesus é tudo o que eu preciso para viver seguro nesse mundo. Então, jovem, para da tua bobagem de você se achar a última bolacha do pacote da beleza, da inteligência, da força, da juventude. Tudo isso pode te levar a andar por caminhos ruins. E um dia você vai dizer: por que é que eu não me lembrei do meu Criador nos dias da minha mocidade? Mas e você que talvez na sua juventude não se lembrou do seu Criador? Aqui eu não estou falando somente com jovens, já temos aqui alguns irmãos mais experientes. Você talvez não lembrou como deveria do seu Criador, andou por caminhos que você se arrepende hoje. Entenda que nosso Deus é misericordioso e está atento ao clamor daquele que o busca. Deus faz nova todas as coisas.
Deus te conheceu quando você era ainda uma substância informe no ventre da sua mãe. E apesar da tua rebeldia, mas todos os teus dias já estavam escritos. Toda a dor que você causou aos outros, ou os outros te causaram nessa caminhada, Cristo já levou na cruz. E mesmo que você não tenha conhecido Ele na tua juventude, mas você pode conhecê-lo agora, antes do seu fim. E mesmo que seja perto do fim, mas você vai ter tudo o que você sempre precisou e que você não conhecia. Isso é graça. Lembre-se do Senhor antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro, se quebre o cântaro junto à fonte, se desfaça a roda junto ao poço, e você que é pó volte à terra. Lembre-se do Senhor antes disso. Não parta sem fazer as pazes com Jesus, o Cristo que você talvez esqueceu durante muito tempo, mas que Ele não esqueceu de você. Por isso que você está aqui ouvindo isso que eu estou te dizendo, porque Ele trouxe você aqui hoje para ouvir isso, que você pode ter se esquecido dEle na sua juventude, mas Ele sempre lembrou de você, e trouxe você aqui hoje, para você entregar a sua vida a Jesus. Faça isso agora, antes que se rompa o fio de prata, porque essa é a chance que Deus está te dando. Porque quando isso acontecer, você vai ter a certeza de que seu espírito voltará para Deus, e seu corpo irá para a terra, como todo mundo um dia vai. Você que ainda não tem esperança para onde vai, entregue sua vida a Cristo. Ele veio morrer a sua morte, para que você possa viver a vida dele. Se há vida, há esperança. E é aqui que o pregador termina o experimento dele. Olha o que ele diz no verso 8, e a gente lê até o final. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento. E atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor, Cristo Jesus. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E eu quero fechar dizendo para você que Deus te chamou para viver uma vida para a glória dEle. E na palavra de Deus está essa vida. Estude a palavra, valorize Cristo, viva nele, viva para Ele. E você vai poder um dia, quando terminar, você dizer: eu terminei bem, guardei a fé, para mim está reservada a coroa da justiça, que o Senhor guardou para aqueles que nele esperam. Vamos orar? Oremos. Pai Santo, Deus bondoso, ó Pai, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que entendam que Jesus é em quem reside toda a sabedoria. Estar em Cristo é estar na verdadeira vida. Viver para Cristo é viver para a tua glória. Obedecer a Cristo é ser sábio. Pai Santo e misericordioso, se está alguém aqui que ainda não conhece Jesus, que entregue sua vida, arrependa-se dos seus pecados e clame por salvação, e que o Senhor salve aquele que está perdido. E nós que nos encontramos já com Jesus, nos ensina a amá-lo, a admirá-lo, conhecê-lo e obedecê-lo. Que nós possamos viver uma vida para a glória de Deus, e quando um dia nós terminarmos, possamos terminar bem. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém.